O que todos esperavam por anos finalmente aconteceu, o Shanks e o próprio Luffy lutaram juntos. Só que você quer entender como foi toda essa trama? Assista até o final deste vídeo, porque a luta literalmente invocou o Rei dos Demônios. O filme já se inicia, pessoal, com o Sandy protegendo a Brulé, falando pra ela como eu poderia deixar uma dama se ferir. E claro, tem algumas coisas que só você pode fazer, sendo que a Brulé é a bicha mais feia de One Piece, depois daquela sereia lá de Water 7. Assim a veiota fica toda pro Sandy, só que o Kobe assume a liderança, dizendo que o principal objetivo da boa formação de guardas é proteger os espectadores. Assim a Nami e a Robin assumem uma rota de fuga, falando também para o Liebu que ele vai servir como suporte para o fogo, mas também o Brook e o Sandy vão servir para o centro de defesa. E a posição de ataque vai ser para o Zoro e para os outros, ou seja, o Zoro já fica animadaço. Frank solta sua bazuca de defesa, e a Nami fala para os Zeus voar como vento, mas logo o Trafalgar de Law e o Zoro são jogados como bosta depois de tentar atacar o totem. Enquanto isso tá o Gordon falando que ele merece morrer por duvidar dos poderes da Uta, e que claro, ele é um tolo e sempre está fugindo. Assim o Luffy ele acorda e fala: certo, eu estou indo. Gordon diz para o Luffy que o canto dele pode trazer todo mundo de volta ao normal, mas por favor Luffy, por favor, vá salvar ela. Luffy diz que claro que vai salvar ela. Assim todos estão confiando no Luffy, até mesmo a tripulação da Big Mom, e o Luffy vai com tudo. O Oven fala que o Luffy é a nossa única esperança, e ao mesmo tempo que o Luffy tenta atacar, olha quem também tenta atacar ao mesmo tempo: o Shanks. Claro, de realidades totalmente opostas, mas estão interligadas. Esse momento é muito incrível porque o Rei Demônio consegue se proteger, mas o próprio Shanks é chamado pelo Katakuri, afirmando para o Shanks que a gente precisa atacar ao mesmo tempo e no mesmo lugar. O próprio Shanks fala: porque o filho da Big Mom está aqui? Ele fala que está aqui para proteger a sua irmã, e o Katakuri afirma que ele viu um pouco o futuro e viu a situação da irmã dele, mas o próprio Shanks depois fala o seguinte: cala a boca porque eu também estou vendo o futuro, então por causa disso não deixo de sair ideias de mim. E o Yasop afirma, mas ele ainda não está calmo, por isso não está dando certo. Kizaru aparece e fala pro Katakuri: eu quero que você seja um bom menino. Por esse motivo o Shanks afirma que está feliz de estar junto com o Katakuri para proteger as pessoas. Enquanto o Luffy está arregaçando o Tot Music, mano, essa cena é simplesmente insana, porque reconecta o Luffy falando Shanks e o Shanks falando Luffy, dando mais motivação pro Luffy atacar. O Zoro usa de suporte o Sandy chama ele de filha da puta. E o Zoro usa o seu Santori, o Rogue. Sandy, você vai se arrepender de ter pisado em mim, seu bosta. O Usopp, se a gente ao menos pudesse livrar das mãos e dos pés. Assim o Usopp fica: não, ainda dá certo. Aí o próprio pai dele fala: você finalmente me encontrou, né, seu filho perverso? O Usopp então afirma: nossa, eu acabei de ver o que o meu pai acabou de ver. E assim grita: Luffy! Ou seja, a mesma visão que o Yasop tá tendo, o próprio Usopp também está. Usopp neste momento grita: Luffy! E o próprio Luffy fala: vamos fazer o melhor aqui e também no chão. O Usopp então afirma: vamos atacar primeiro os pés e as mãos, mas vamos começar atacando com o pé direito. Este momento só prova que o Zoro é realmente o imediato, porque o próprio Ben Beckman junto com o Zoro arregaçam esse pé direito. O próximo passo, pessoal, é atacar a mão esquerda, e já vai o Jinbei junto com outros figurantes. Figurantes não, né? Porque o Jinbei se intercalou junto com o gordão lá da tripulação do Shanks. E agora é o pé esquerdo. E essa parte é insana, porque o Oven mira nas pernas do Sandy para deixar elas flamejantes azuis, e quebra essa parte, se intercalando junto com o Katakuri. Agora é o ataque de centro-direito, que o próprio Chopper, ele se intercala com o carinha que tem um macaco lá na tripulação do Ruivo. Com o centro-esquerdo, a Nami se intercala junto com o carinha que chegou perto do Barba Branca para conversar com ele, ou seja, um novato. O Shanks: Jesus, seu pai e seu filho são muito próximos. Dando minha exata opinião sobre isso, mas coloca aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acham que o Eiichiro Oda queria colocar como mensagem dentro desses ataques, porque se você analisar muito bem, ele colocou muita intercalação dentro dessas lutas, como por exemplo o imediato, que é o Ben Beckman junto com o Zoro. Mas eu só posso estar doido, então vamos continuar com esta luta. Agora finalmente chegou o momento de pai e filho, deles lutarem juntos, ao mesmo tempo que eles atacam com uma bala e o outro com seu estilingue. O Frank, ele arregaça jogando fogo na bola do
na bola do Usopp. O Usopp grita Luffy, o próprio Yasop grita Shanks, porque este é o momento. E sem sequer a gente ao menos perceber, o Luffy já estava com sua quarta marcha Snake Man, junto com o Shanks para tentar atacar o Tots Music, ou seja, o Rei Demônio. Mas o braço do Luffy estica tanto que ele desvia de todos os ataques do Tots Music, o Shanks também. Só que a mente de Shanks é levada pela Uta. Assim ele lembra como ela conheceu ele depois de um roubo de tesouros. Só que logo a Uta já gostou do Shanks, porque ele fala, vai dormir bebê, cantando para ela. Mas o Shanks lembra que foi a mesma coisa que aconteceu com ele, isso deve ser coisa do destino, ou seja, o Gold Roger encontrou ele assim, desta forma, também recém-nascido. Eu não sei ao certo, parece que o Luffy aqui usou a quinta marcha ao mesmo tempo que ele lutou junto com o Shanks, e o momento dos ataques dos dois se transforma em uma águia, e os dois ficam se intercalando. E sim, esse ataque foi tão frenético que conseguiu destruir o Tots Music, mas olha isso, ele estava realmente com sua quinta marcha. Sim, o mundo de ficção foi destruído. E a Uta do outro lado fala, Shanks diz que tá tudo bem, já acabou. Então ele pega um remédio, que se ela conseguir tomar esse remédio agora, ela vai conseguir dormir e ficar bem. Ela fala, Shanks, eu não quero te ver, mas ao mesmo tempo eu quero. Shanks diz, por favor, pare de falar e beba. Só que mesmo assim, pessoal, as pessoas estão incontroladas e estão atacando umas às outras. A Uta fala para todo mundo parar com isso. E a tripulação do bando do Chapéu de Palha fica se perguntando, meu Deus, como a gente não está conseguindo voltar? O Brook fala que talvez a alma deles estejam presas ali. Assim a Uta, quando ela vê o remédio, ela só dá um tapa e joga ele longe. Fala para o Shanks, ei Shanks, eu vou ter que cantar para essas pessoas voltarem. E eu lembro de uma coisa que você tinha dito há muito tempo, que minhas músicas fazem as pessoas felizes, não é? Só que mesmo a Uta sem conseguir se levantar, ela fala que ela é dos piratas do Ruivo, e neste momento é muito incrível, porque o Shanks, ele dá a mão para ela, e ela aceita. Que pra quem não sabe, ela teve um rancor enorme dele por ele ter abandonado ela nesta ilha. E Denmushi começa a aparecer, como se fosse o início de sua carreira, e ela começa a cantar. É uma bela música, me desculpe se eu estiver meio lacrimejando, dizendo, desde o momento eu penso em nós brincando à beira-mar, só você e eu, mas o cheiro do mar está desaparecendo. Então eu cantei uma música familiar, até que você possa voltar para mim. Eu preciso que você me ouça, eu preciso que você acredite em mim, e voe comigo para o céu. A Uta pergunta no mundo dos sonhos para o Luffy, por que você não me deu um soco? Luffy diz, meus socos são mais fortes que armas, eu não disse? E ela diz, lá vai você de novo sendo mal perdedor. E ela diz, desde quando, Luffy, você é mais alto que eu? Ela tira o chapéu, coloca no Luffy e fala que o chapéu é tão importante para ela também, e que ele vai se tornar alguém um dia. Até que o Luffy ele volta, mas está dormindo, esse reencontro não vai ser tão chocante assim. Até que o Kizaru diz, ei, já tá na hora de vocês entregarem a Uta para um homem que quer destruir total o mundo. Zara afirma, vocês querem lutar de novo, né? Mas o Shanks fala uma coisa muito importante para a Uta, que ela é a minha filha, ou seja, ela é uma parte da nossa família. E se você quer levar ela longe de mim, esteja preparado para morrer. Com um haki estrondoso que faz até vice-almirantes caírem, os almirantes entendem que aqui não é um bom lugar para lutar, então eles vão embora. Shanks fala que todos estão bem porque as pessoas não são tão fracas. E enquanto isso, a Uta começa a cantar muito, como se fosse a sua última canção. E os piratas do Ruivo simplesmente começam a analisar essa situação sem poder falar nada, como se fosse as suas últimas palavras. E assim as pessoas começam a se levantar. Luffy olha de longe a tripulação do Shanks, mas percebe que vai ter que seguir em frente. Até porque a Uta acabou morrendo. E esse foi o final do filme Red de One Piece. Já deixa aqui se você gostou.